estava falando, vou repetir aqui que a gente está fazendo aqui uma entrevista com você hoje, o pessoal que está entrando agora, sobre a dificuldade que está sendo para os jornais, né, as grandes redes de comunicação, jornal impresso, portal, para fazer a cobertura do coronavírus, dos casos de coronavírus, mantendo uma boa parte da equipe em home office, né? E também mantendo também os cuidados para que a gente não se contamine. Você estava falando de que tem só 7 pessoas na redação do Diário do NBC, o resto está em home office, e você estava explicando como que está sendo feito contato entre eles durante o dia, com o pessoal que está aí e o pessoal que está em casa. Isso, Edgar. A gente criou um grande grupão no WhatsApp, né? O WhatsApp tem sido uma ferramenta essencial para que nós nos comuniquemos com a equipe. Então, a gente criou um WhatsApp com todos os profissionais da redação e a gente conversa, a gente se comunica por esse aplicativo. Então, todos os computadores dos nossos colaboradores em casa, eles espelham os computadores da redação. Nós temos um programa em que os computadores permanecem ligados aqui na redação e com uma senha o nosso colaborador consegue acessar o nosso sistema de casa. Isso, evidentemente, permite com que o sistema de e-mails e de intranet do jornal continue sendo acessado com a mesma facilidade que se o pessoal estivesse aqui na sede do jornal. Isso facilita demais, porque pautas, releases continuam sendo direcionados para suas respectivas caixas de e-mail e o repórter, os editores, acessam de casa, como se aqui estivessem. E para a conversa, que seria aquela conversa que você sai na redação, pô, pessoal, precisa fazer isso e aquilo, o WhatsApp tem servido como uma ferramenta importantíssima nesses tempos, Edgar. A gente se comunica basicamente por WhatsApp, telefone celular, né, evidentemente, e também pelo sistema de comunicação do jornal, cujos computadores dos nossos colaboradores estão espelhando os computadores aqui da redação. E a qualidade do trabalho não tem perdido, né? Vocês têm conseguido dar uma boa cobertura aí no ABC. Inclusive, eu ia até fazer uma pergunta para você, que essa pandemia do coronavírus, na minha opinião, trouxe assim, um certo ânimo para o jornalismo. O fato é que a gente está vendo, vocês mesmos divulgaram aí, tem uma audiência muito grande agora de pessoas em busca de mais informações. Você tem percebido isso também? Temos percebido sim, Edgar. Uma das nossas primeiras determinações, uma das nossas primeiras medidas, quando essa pandemia, quando foi decretado o estado de pandemia para a Covid-19, uma das primeiras medidas do jornal foi abrir todo o nosso conteúdo digital. 100% do conteúdo do Diário do Grande ABC é hoje entregue gratuitamente. Por que a gente tomou essa decisão? Uma pesquisa da Associação Nacional dos Jornais com o Ministério da Saúde, que verificou 8.000 informações que circulavam na rede, nas redes sociais, WhatsApp, Facebook e outras, detectou que 85% dessas informações eram falsas. O jornal, o Diário do Grande ABC, assim como o Diário de Suzano, e eu falo isso de cátedra, porque os dois veículos se organizam abrir o seu conteúdo digital para combater essas informações falsas. E, evidentemente, isso acabou criando um fluxo de informações que aumentou demais a nossa audiência. Para você ter uma ideia, da primeira quinzena de março para a segunda quinzena de março, quando esse novo modelo de oferta de notícias começou a ser implantado aqui no jornal, o número de leitores das nossas notícias aumentou em 101%. O número de novos leitores, ou seja, de leitores que nunca tinham vindo ao jornal e passaram a vir, também teve um aumento significativo. E o número de visualizações de páginas aumentou em 73,96%, ou seja, quase 74%. Então, a gente percebeu, sim, que nessa época o leitor está demandando muito informações de credibilidade. E eles ainda acreditam que o jornal, os jornais tradicionais, como são
o Diário do Grande ABC e também o Diário de Suzano ainda são uma fonte confiável de informação. Tanto que recorrem a gente para se abastecer de informações com credibilidade nessa época de tanta fake news, né, Edgar? Infelizmente, é um problema que a gente começou a notar lá nas eleições passadas, né? Foi uma preocupação dos nossos dois veículos. E agora, numa época de pandemia, de saúde pública, a gente percebe que muita gente ainda recorre a notícias falsas para criar um clima de histeria, para falsificar a verdade, enfim. Então, os jornais são mais necessários do que nunca. E existe público para isso. Então, os jornais certamente vão sair fortalecidos dessa crise. Você acha que, por outro lado, anima, mas, por outro lado, também pode acelerar o fim de alguns veículos em função dessa crise, né? Uma crise que o comércio tem reclamado, né? Acelera também, de um lado, as empresas jornalísticas para o fim. Sim, nós vamos enfrentar agora nós vamos antecipar um desafio que já estava no horizonte, de como é que o jornalismo tradicional vai responder ao avanço tecnológico. O que a gente estava preparado para enfrentar daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, eu creio que isso se antecipou, Edgar. Nós vamos precisar descobrir novos caminhos imediatamente. Infelizmente, dada a crise econômica, que já começa a mostrar a sua proporção, a sua intensidade, o Diário do Grande ABC circula em uma região com grande presença do setor automobilístico, e a Anfávia divulgou no começo dessa semana informações que dão conta de que o comércio de veículos durante a pandemia desidratou-se em 80%. Isso dá uma ideia de como a crise econômica que vai vir na esteira do coronavírus, da proliferação, da disseminação do novo coronavírus. E certamente os jornais que precisam de receita publicitária vão sentir os reflexos dessa crise econômica. Isso é evidente. Muitos jornais já falam, não é o caso do Diário do Grande ABC, mas já existem jornais falando em reduzir a tiragem de papel. Os grandes jornais como Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, suspenderam o envio de edições de papel para os estados do Nordeste, porque os custos de fretamento de avião, de frete de avião, se tornaram proibitivos. Então, Edgar, Enviar seus. olá, Edgar. Valdo, desculpa mais uma vez, pela segunda vez caiu a internet aqui. Pois é, Edgar. Mas você estava falando, já consegui salvar a primeira parte lá, vamos ver se a gente consegue agora, acho que não vai cair, agora não cai. Você estava falando das dificuldades econômicas aí do ABC, da Anfávia, que divulgou dados, né, em relação à economia, e é uma preocupação em relação aos jornais, também você citou da Folha e do Estadão, jornais que estão com dificuldade de enviar seus exemplares para fora do estado também. Isso, exatamente, Edgar. E o que eu estava dizendo é que, de fato, haverá um reajuste na maneira de como as pessoas consomem a notícia. O papel continua sendo, o impresso continua sendo um ativo muito importante dos veículos de comunicação tradicionais, mas é claro que a comunicação digital vai se fortalecer nesse período de pandemia, onde as pessoas estão dentro de suas casas, confinadas, e a maneira mais prática de consumir notícia, certamente é pelo meio digital. Então, com o celular nas mãos, essa pessoa consegue estar muito bem informada sobre tudo o que está acontecendo. Então, eu creio que sim, nós vamos sair dessa pandemia com uma nova... com um novo modelo, uma nova maneira de as pessoas consumirem notícias, Edgar. Eu creio que o que estava programado, projetado para daqui a uma década, meia década,
essa pandemia possa acentuar e esses reflexos serem sentidos imediatamente. Aí no diário do GBC praticamente tem só editoria de coronavírus, né? Vocês ainda continua com esporte, com cultura ou não? Praticamente é só, o assunto é esse. Edgar, com os campeonatos esportivos suspensos, né? A gente praticamente não tem mais nem matéria-prima para manter uma editoria de esportes funcionando. Além de que, e isso acontece também, evidentemente, nas editorias de cultura e lazer, por exemplo, não se tem mais shows, não se tem mais sessão de cinema. Coluna social, por exemplo, que evento social que está tendo agora, não teria lógica manter essas editorias. Então, a gente suspendeu a publicação dessas editorias, né? Esportes, cultura e lazer, automóveis e turismo. E a gente pegou os recursos profissionais, os recursos humanos que atendiam essas editorias e realocou nessa grande editoria, que é a editoria de coronavírus, para acompanhar os impactos da disseminação do vírus, as medidas de combate à proliferação do vírus. Então, a gente realocou os profissionais que trabalhavam nessas editorias para a editoria que aqui a gente chama de 7 cidades, que é o cotidiano dos outros jornais, né? Porque aqui são 7 cidades, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Então, nosso caderno de cotidiano se chama 7 cidades, que hoje está basicamente todas as suas páginas. A gente aumentou em no mínimo 2 páginas por dia a cobertura também de 7 cidades para dar conta de toda essa demanda. E, evidentemente, esse número de páginas pode crescer a depender das notícias que surgem, né? E, Edgar, isso não significa que eventuais notícias esportivas ou de cultura não estejam sendo veiculadas. Elas são veiculadas agora nesse caderno de 7 cidades que está comportando praticamente todas as editorias, né? E o nosso primeiro caderno ficou com política, porque política não para, e nós estamos num momento bastante agitado da política, que é a definição das chapas partidárias aí para a disputa da eleição municipal de outubro. Então, política não tem como parar, além de os prefeitos estarem anunciando diariamente medidas de contenção, de combate ao novo coronavírus. E também editoria de economia, que está junto no primeiro caderno, que evidentemente a gente ampliou, dobrou o número de páginas, porque os impactos econômicos dessa crise, como a gente estava conversando agora há pouco, são bastante extensos. Então, a gente reforçou a equipe, reforçou o número de páginas destinada à editoria de economia também. A editoria de economia avançou sobre a editoria de esportes, que também estava acoplada no primeiro caderno. Justamente agora que o Ramalhão estava na liderança do Campeonato Paulista, né? É uma surpresa, né, no começo agora desse ano. Exatamente, Edgar. Era o Santo André, né? O Ramalhão, que é o apelido do time aqui que você muito bem lembrou, era o líder do campeonato. E uma das notícias de esportes que a gente deu agora é que os contratos dos jogadores começam agora a vencer, né? Portanto, se o campeonato for retomado hoje, o Santo André vai ficar numa situação muito complicada, porque sequer pode ficar, inclusive, sem jogadores para terminar o Campeonato Paulista. Não é verdade? Isso a gente tem acompanhado as nossas edições e a gente noticiou essa semana, inclusive, esse reflexo aí de que, de fato, a continuidade do Campeonato Paulista, né, se ele vier a ser retomado, vai trazer um outro problema extra aos clubes. O Ramalhão, que era o time cotado para ser campeão, pois liderava o Campeonato Paulista, muito próximo do nosso Palmeiras, diga-se, né, Edgar? Mas, de fato, vai ter um problema extra se o campeonato for retomado. Contratos curtos, né, de poucos meses, né? Então já encerraria agora no final do Paulista, né? Já sai todo o time praticamente. Inclusive o artilheiro deles, do Santo André, o camisa 9, parece que já foi vendido, né? Então, Edgar, isso criou evidentemente, esses clubes que se disputam, vamos dizer, um semestre só, ou 3 meses, porque não tem campeonatos, os contratos não são feitos do ano, são feitos praticamente para cumprir o campeonato que eles estão jogando, né, Edgar? Então, infelizmente, por conta disso, vai haver uma desestruturação nos clubes, que vai ser aí um quebra-cabeça para ser montado. Você tem razão, Edgar.
Evaldo, queria que você falasse um pouco como que está a situação aí no ABC em relação aos casos, né? Inclusive teve um prefeito que estava na UTI, né? Você pode falar um pouco. E Ó, tem três cidades do ABC entre as 16 com mais casos, é isso? exatamente, Edgar. Proporcionalmente, para a gente ter uma ideia, para vocês terem uma ideia, São Caetano é a terceira maior do Brasil em números proporcionais de casos. São Caetano não é uma cidade tão grande, né? Mas tem vários casos. Aqui, Edgar, pela nossa última contagem, nas 7 cidades do Grande ABC, são 2.886 casos suspeitos, 279 casos confirmados e 23 mortos. De fato, como você bem lembrou, um dos prefeitos, o prefeito de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando, ele ficou a semana toda na UTI, internado na UTI, porque foi testado positivo para o coronavírus e ficou afastado. Hoje ele já voltou, né, para casa, já está respeitando a quarentena, né, para não sair nas ruas, mas ele já está em casa, graças a Deus, recuperado. Mas ele passou uma semana na UTI. Isso dá uma ideia, Edgar, de como é que está a proliferação. Esse vírus, de fato, não tem encontrado barreiras, não. Está pegando todo mundo, inclusive o prefeito de São Bernardo, né? Teve uma medida, os prefeitos, secretários, os vereadores estão doando 50% do salário deles enquanto está durando essa quarentena. Inclusive, essa pauta aí, a gente está até tentando fazer aqui na região do Alto Tietê para ver se os prefeitos, secretários e vereadores vão seguir aí a mesma tendência, né? O que Isso, você acha Edgar. disso? Isso, Edgar. Essa medida começou aqui por Santo André, né? Santo André é a cidade onde fica a sede do Diário do Grande ABC. Hoje, fazendo 467 anos, hoje é feriado aqui no Grande ABC, aqui em Santo André, sede do Diário, né? É aniversário de Santo André. E essa medida de doação de 50% dos salários que atinge o prefeito, o vice-prefeito e os secretários começou aqui por Santo André. Agora, outras cidades da região, como São Caetano, também entraram também Tendência aí, né? tiveram essa medida, né? Uhum. Esse ato aí de doar 50% dos salários. São Caetano, por exemplo, não só o prefeito, como também os vereadores da base de sustentação do prefeito, que são 14 dos 19, também vão doar 50% do salário. É um ato simbólico, né, Edgar? Para demonstrar que está todo mundo engajado nessa mesma causa. O prefeito de São Bernardo também, a mulher dele, Carla Morando, que é deputada estadual, né, líder do PSDB na Assembleia, também está doando 50% do salário, né? Ontem, o prefeito de Ribeirão Pires também anunciou que vai doar 50% do salário. Criou-se uma corrente, né, Edgar? A partir do Sim, momento em que um doou, todo mundo acabou verdade. doando, porque cria-se uma corrente solidária, né? Então, isso criou raízes aqui e se proliferou pelo Grande ABC, Edgar. Em Suzano, a gente tem feito algumas matérias, o comércio está fechado com algumas restrições, alguns setores podem abrir, né? E tem alguns comerciantes reclamando de várias perdas financeiras, lógico, né? Se continuar essa quarentena. No ABC, como é que está aí? O pessoal está respeitando? Tem algum levantamento de perda financeira para o comércio ou não? Sim, Edgar, a nossa manchete do último domingo, nós fizemos um levantamento com as associações comerciais. Na verdade, foi um estudo feito por uma universidade aqui, um observatório econômico de uma das universidades aqui, e estimou que se a quarentena durar 60 dias, ou seja, 2 meses, a perda no comércio pode ser da ordem de 2 bilhões de reais. Isso para ter uma ideia, Edgar, de como é terrível, como são terríveis os efeitos dessa pandemia na economia da região. Então, o comércio, as perdas estimadas para uma quarentena de 2 meses, o comércio está todo fechado, evidentemente, com exceção daqueles considerados essenciais, Essenciais, né? né? Supermercados, farmácias. Com exceção desses, as perdas são estimadas em 2 bilhões de reais em 60 dias. Aqui no Alto Tietê, muitas prefeituras estão construindo os hospitais de campanha, né?
aí também, já Isso, existe Edgar. as campanhas Hoje, aí. isso. Hoje a gente, inclusive a nossa primeira página do jornal de hoje, é tradicional a gente publicar no aniversário de cada uma das 7 cidades um suplemento especial, contando um pouco da história, dos investimentos, dos pontos turísticos. E hoje, a capa do suplemento especial dos 467 anos de Santo André, ela traz o estádio Bruno Daniel, que é exatamente o estádio onde o Santo André, o Ramalhão, que você citou agora há pouco, manda os jogos do Campeonato Paulista. Nesse estádio foi construído um dos hospitais de campanha aqui do Grande ABC. Então, sim, para dar conta do possível aumento do número de pessoas infectadas com o novo coronavírus, as cidades construíram hospitais de campanha. Um deles aqui no estádio Bruno Daniel, onde o Ramalhão manda seus jogos do Campeonato Paulista. Hoje o gramado está ocupado e a foto da capa do diário hoje é exatamente esse hospital de campanha construído no Bruno Daniel. Tem outros também. Mauá também vai contar, São Bernardo também conta, São Caetano também conta, Edgar. Aí tem um consórcio forte aí também, né, que consegue deliberar as pautas de uma maneira um pouco mais rápido aí também, né? As prefeituras têm se unido bastante, né? Sim, Edgar. Agora o consórcio intermunicipal do Grande ABC, né, que é composto pelos 7 prefeitos, depois de passar 2 anos numa situação bastante complicada, uma divergência política, dividiu totalmente o consórcio. Cidades saíram do consórcio. Pra você ter uma ideia, São Caetano, que é uma das cidades mais fortes economicamente, aqui conta, São Caetano também conta, Edgar. Aí tem um consórcio forte aí também, né, que consegue deliberar as pautas de uma maneira um pouco mais rápido aí também, né? As prefeituras têm se unido bastante, né? Sim, Edgar. Agora o consórcio intermunicipal do Grande ABC, né, que é composto pelos 7 prefeitos, depois de passar 2 anos numa situação bastante complicada, uma divergência política, dividiu totalmente o consórcio. Cidades saíram do consórcio. Pra você ter uma ideia, São Caetano, que é uma das cidades mais fortes economicamente aqui do Grande ABC, deixou o consórcio por conta de divergências políticas. Diadema, que é outra cidade, também deixou o consórcio. Rio Grande da Serra também deixou o consórcio, porque havia uma briga política muito acentuada. No ano passado, quando o prefeito de Santo André, o Paulo Serra, assumiu o consórcio, ele fez um trabalho de reintegração desses prefeitos, uma atitude muito mais sensata, ouvindo cada uma das cidades. Em nome de uma composição, ele conseguiu reaglutinar, trouxe todos os 7 prefeitos de volta e o consórcio começa a funcionar. E agora, por exemplo, nessa época de coronavírus, o consórcio está intermediando, para você ter uma ideia dos efeitos práticos, de da importância de um consórcio intermunicipal. O consórcio intermunicipal hoje já não é mais presidido pelo Paulo Serra, mas pelo Gabriel Maranhão, que é o prefeito de Rio Grande da Serra. Eles estão fazendo a compra de 1 milhão de testes, para você ter uma ideia, para testar boa parte da nossa população, para saber a extensão dessa pandemia, dessa epidemia aqui no Grande ABC, e também, diante dessa testagem, desenvolver as políticas de atuação, de combate e de redução de barreiras. Isso para dar uma ideia do efeito prático de um consórcio forte, como é que ele pode atuar em épocas de pandemia, de graves crises, como é a questão da pandemia agora, Edgar. Evaldo, existe um pânico na sociedade, né, principalmente entre os funcionários da saúde, a população. Você acha que existe alguma forma, alguma regra aí dentro do jornalismo para você divulgar dados do coronavírus sem causar pânico, ou isso é impossível? Edgar, é possível. É possível. O jornal, evidentemente, tem a sua missão, da sua missão, divulgar os dados com toda clareza.
Não há como, em nome de não se causar pânico, medo, você esconder dados. Isso não existe, evidentemente. Todos os dados públicos, checados e rechecados, são transferidos para as nossas páginas. Isso não existe. Não existe maneira de se fazer diferente. Todavia, Edgar, é preciso também, a gente criou isso na nossa edição de papel, uma página que a gente chama de página do bem, que são iniciativas de solidariedade, que são notícias que mostram que algumas cidades do mundo, alguns países do mundo, as experiências que permitiram estagnar o número de contaminados, ou em alguns casos, já registrou uma curva decrescente do número de contagiados. Evidentemente que isso, você dá uma notícia de que o número no Brasil está crescendo, e ao mesmo tempo dá uma notícia de que ontem na China, onde começou essa doença, não teve nenhuma morte, isso traz um sopro de esperança. Evidentemente, nós não podemos esconder nenhuma notícia, não se pode fazer isso em nome do bom jornalismo, mas é preciso também dar notícias boas que mostram como o mundo está vencendo essa pandemia. Então, uma das funções do jornalismo é dizer também que há esperança. E nós temos feito isso nessas páginas onde a gente mostra iniciativas de solidariedade, como é que as pessoas estão enfrentando estão se unindo, né? A gente precisa ficar isolado, mas a gente não tem ideia do quanto de união essa pandemia tem proporcionado. A nossa notícia mais lida da história, para você ter uma ideia, aconteceu agora. Um empresário estava passando numa das ruas aqui de Santo André e notou um senhor vendendo balinhas. Um vendedor septuagenário já, vendendo balinhas. Ele deu uma buzinada, chamou o rapaz, o senhor, e perguntou: o que você está fazendo aqui no meio dessa no meio da rua com essa pandemia, com esse vírus? Olha, meu senhor, infelizmente eu não tenho como me sustentar se eu não estiver aqui no meio da rua. Aí o empresário perguntou: mas quanto o senhor tira por dia? Ele: tira uns R$40. Aí ele disse: então estou dando R$200 para o senhor ficar em casa essa semana. Da semana que vem eu mando mais. E o jornal publicou essa notícia. E para você ter uma ideia, essa notícia viralizou de uma forma, Edgar, porque demonstra como cada um pode fazer a sua parte para vencer esse inimigo. Esse empresário, nesse gesto de solidariedade que acabou viralizando, demonstrou como, unidos, cada um fazendo a sua parte um pouquinho mais, a gente pode vencer esse desafio que está aí pela frente. Certamente, esse septuagenário, esse senhor de quase 80 anos, em casa, agora, com o dinheiro, né? Depois o empresário até mandou uma outra quantia em dinheiro para que ele permaneça em casa enquanto essa pandemia estiver durando. Isso demonstra, Edgar, o quanto de notícia boa um momento trágico como esse esconde. E também cabe ao jornalismo contar essas histórias, porque isso, queira ou não queira, estimula a gente a fazer o bem, né? Estimula as pessoas poxa, que legal, vou fazer uma outra parte, fazer mais do que me pedem, né? Isso cria um círculo do bem que a gente chama, né? Certo. Valdo, então, o Diário da DBC continua em home office, né, até pelo menos até dia 22 de abril, né, que foi o decreto do governo do estado. A gente fica meio sem saber o que rumo que depois vai ser tomado aí depois, né? Isso, Edgar, exatamente. A gente vai ficar em home office até essa quarentena terminar, né? Ela pode ser ampliada, né? Não significa que ela vai acabar no dia 22. E a gente toma aqui como decisão, né? Acompanhar as novas determinações das autoridades sanitárias e administrativas do Estado, do país, né?
para que então nós tomemos as nossas medidas internas aqui no jornal. Por enquanto, até o dia 22, a gente segue nesse modelo de home office aqui, que confesso para você, tem sido um grande desafio para mim, certamente, como deve estar saindo para você, né, Edgar? A gente sai aqui, às vezes a gente recebe uma notícia, a gente já sai para a redação procurando o primeiro repórter para passar a informação. Você fala, não, pô, não é... E você colocou uma foto esses dias... Ele, né? Você colocou umas fotos esses dias da redação, é uma redação bem grande e vazia, né? É triste, né? Isso, Edgar. Eu costumo dizer que uma redação, quando eu chego na redação, eu sou a primeira pessoa a chegar aqui e antigamente eu chegava, a redação já estava tomada, né? Já tinha muita gente. Hoje eu chego no jornal por volta das 10 horas da manhã e a redação está totalmente vazia. Eu lá na recepção, né? A gente funciona num prédio de 7 andares, a redação funciona no terceiro e a da televisão no quarto. Eu passo pela recepção e pego jornais. Antigamente, inclusive a minha secretária está fazendo home office, né? Portanto, eu chego ao jornal, passo pela recepção, pego os jornais e trago os jornais para ler aqui na redação. Acendo as luzes, vamos dizer, da redação. Para mim, comecei trabalhando em jornal diário, exatamente aí no Diário de Suzano, Edgar. Ambiente de redação sempre foi muito vivo, né? Muito pulsante. Eu não sei se vocês perceberam agora pouco, eu estou numa sala fechada, estou na minha sala fechada, e, no entanto, tinha gente gritando lá, porque essas 7 pessoas que estão aqui procuram manter vivo esse clima, né? De descontração, porque fica um clima muito pesado, né, Edgar? E a redação perde um pouco daquela alma que a gente está acostumada, né? Um ambiente muito tumultuado, muitas conversas, né? Telefones tocando. Verdade. Também a gente direcionou todas as ligações para os celulares, né? Os ramais dos O Valentim está com você. O Newton Valentim está indo aí? O Newton Valentim está aqui. Ele é um dos integrantes da Secretaria de Redação, nosso editor executivo, que inclusive era o meu chefe quando meu primeiro emprego em jornal diário, que foi aí no Diário de Suzano, foi me proporcionado pelo Newton Valentim, que hoje é o nosso editor executivo, está aqui conosco e fica aqui no jornal dando expediente. Ele é um dos 7 que estão aqui no prédio do jornal, Edgar. É isso aí. Evaldo, queria te agradecer, obrigado por você ter aceitado o convite. Sei que você está com bastante coisa aí para fechar aí para a edição de amanhã. Queria agradecer a sua presença virtual aqui no DS Entrevista. Obrigado mesmo pela conversa aí, pelo bate-papo. E quando terminar isso aí, a gente volta a tomar aquele café lá. Edgar, quem tem que agradecer imensamente esse convite sou eu. Eu me sinto muito honrado de poder falar com vocês. A gente tem sempre trocado figurinhas, informações, o que a gente pode fazer para melhorar o jornalismo. Você é um profissional de extrema competência, de extrema qualidade. Já fizemos trabalho juntos, os 2 jornais, o Diário do Grande ABC e o Diário de Suzano, se uniram para fazer aquele seminário de combate às fake news. Eu acho que foi um marco na imprensa regional, né, Edgar? Tamanha a repercussão que aquele seminário obteve. A gente se lembra até hoje dos efeitos práticos daquela nossa iniciativa. Então, Edgar, quem tem que agradecer a lembrança do meu nome para poder conversar um pouco nesse momento sou eu. Eu faço isso de público. Muito obrigado mesmo. Quando precisar conversar, quando eu puder colaborar de alguma maneira com você, você pode ter certeza que eu vou estar sempre à disposição. Porque além de admirar bastante a sua competência, o profissionalismo, eu gosto também muito dessa casa aí onde eu iniciei a minha carreira há 20 anos, né, Edgar? Quando eu ainda tinha cabelo, na editoria de esportes. E eu tenho muito orgulho da minha trajetória profissional e certamente os 4 primeiros anos que eu passei aí nessa casa. Portanto, Edgar, eu é que agradeço. Muito obrigado. Valeu, Evaldo. Obrigado, hein? Bom resto de trabalho para você. Obrigado, Edgar. Para você também. Um abraço. Vou encerrar aqui. Obrigado.